O Contraponto tem a honra e o prazer de receber o desembargador Rui Stocco, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recentemente indicado pelo Supremo Tribunal Federal para compor o Conselho Nacional de Justiça. Como vai, desembargador? Muito bem, prazer estar aqui, uma grande honra. Desembargador Stocco, qual seria uma outra vocação do Conselho Nacional de Justiça, se não aquela de instituir-se um órgão corretivo e disciplinador? Não é essa, no meu modo de ver, a atribuição fundamental do Conselho, apenas um órgão censório e corrigidor, até porque nós temos esta atividade nos tribunais. Os tribunais têm a sua corregedoria. A mim parece que o Conselho tem uma vocação muito maior do que isso. E, não obstante a sua competência esteja estabelecida na Constituição, a partir da emenda 45, quer parecer que ele pode exercer uma função de largada, ampliada, no sentido de harmonizar e diminuir as diferenças entre os estados, porque alguns são muito bem organizados e outros nem tanto. Alguns são menores e colocaram sistemas mais adequados, mais modernos. São Paulo, por exemplo, não conseguiu isso pela grandiosidade. Talvez o Conselho possa fazer essa junção e diminuir essas diferenças. Pois é, mas o senhor afirma que o Conselho Nacional de Justiça ainda não encontrou todos os caminhos capazes de ajudar na modernização e principalmente na moralização do judiciário. Pois bem, como conselheiro, o que pretende, desembargador, fazer nesse sentido? Bem, eu diria que o judiciário não precisa de moralização. Ele é moralizado, ele é constituído de magistrados de alto gabarito, de idoneidade ilibada. Como em qualquer atividade, como dentre qualquer ser humano, nós podemos ter alguém que se desvia. Isto não é privilégio de nenhum dos poderes ou do judiciário. O judiciário pode ter pontualmente alguma coisa a se corrigir, mas não como um todo. De qualquer forma, o Conselho, exercendo essa atividade, exercendo a atividade também censória corretiva, sem dúvida vai colaborar para que se erradique eventuais ervas daninhas que ocorram. Em suma, desembargador, o senhor acredita que o Conselho Nacional de Justiça vem apresentando o destaque e a importância que merece? Tanto quanto possível, sim, porque ele tem 2 anos de existência. Neste período, ele teve que se implantar, se organizar, se localizar até fisicamente e desempenhar desde logo o seu papel. Evidentemente que, num certo momento, talvez se tenha dado um enfoque maior para este ou aquele aspecto. Sim. Mas não há dúvida que, decorrido um pouco mais de tempo, ele vai alcançar as outras metas importantes. Mas o Brasil foi descoberto há 500 anos e nós ainda não chegamos no ideal. 2 anos de conselho é muito pouco para que ele conseguisse tudo aquilo que dele se espera e que certamente ocorrerá. É isso mesmo, desembargador. Aliás, com tantas e tantas operações, até muito questionadas, realizadas pela Polícia Federal, o Judiciário é que está atualmente em evidência. Tudo agora é culpa do Judiciário. O CNJ, como fica? Não há nada de bom no Judiciário? Por outras palavras, julgará reclamação disciplinar contra os próprios membros do Judiciário? Pronto, é isso mesmo? Nós sempre vivemos isso. A cada momento, a imprensa elege alguma coisa que, eventualmente, dê a notícia e propague aquilo que é a atividade dela, a imprensa. Mas o Judiciário esteve em evidência de uma maneira que não nos agrada muito e não nos envaidece, em razão de alguns problemas ocorridos com magistrados, como eu disse pontualmente. E depois o foco às vezes se muda para outro lado. Nós temos a Polícia Federal exercendo o seu papel, mas a Polícia Federal exerce o seu papel segundo as determinações que são dadas.
Mas a Polícia Federal exerce o seu papel segundo as determinações que são dadas. Há um procedimento padrão que eles adotam. Se nós não dermos no mandado de prisão como se deve cumprir, eles vão seguir o padrão. E, às vezes, há reclamações. Mas me parece que a Polícia Federal, ou a polícia como um todo, tem cumprido o seu papel. Se com mais ênfase ou menor ênfase, é algo que o próprio judiciário, quando determina essas diligências, deve estabelecer os critérios, os padrões e os limites. Eu sei que o senhor ainda vai inaugurar a sua cadeira, mas se é que pode ou deve responder, como encarou o projeto de lei sugerido pelo próprio CNJ, que estabelece jeton para os próprios conselheiros do CNJ, de maneira que os seus salários ficassem acima do teto salarial do funcionalismo público? Pegou mal, desembargador? Eu não saberia te responder com precisão, porque não tive acesso a esse projeto. Acredito que o objetivo tenha sido o de dar um algo mais que era necessário, segundo me parece, para aqueles integrantes do Conselho que não recebem os seus vencimentos, como nós, Sim. do próprio poder a que pertence. Aqueles que são magistrados ou são integrantes do Ministério Público continuam recebendo os valores que recebem do seu poder. Mas aqueles que são guindados ao Conselho, que vêm, por exemplo, aqueles de reputação ilibada, que são os advogados, eles deixam de atuar como advogados, portanto, deixam de ganhar e passam a receber um valor estabelecido. Talvez o objetivo tenha sido esse, porque aquele valor não era o suficiente para as despesas de traslado, avião, hotel Sim. e tudo isso. Penso que deva ser isso, porque não me parece que o Conselho, que é quem faz a atividade investigatória e censória, pudesse ele próprio extrapolar e estabelecer valores que ele mesmo determina que se corte. Desembargador Rui Stocco, o senhor tem mais de 10 obras lançadas, desde Código Penal, Responsabilidade Civil, Teoria e Prática do Júri, até legislação eleitoral interpretada. Nós queremos saber qual é a Menina dos Olhos. É interessante, porque a Menina dos Olhos é aquela que a gente está trabalhando naquele momento. É mesmo? Mas, para não fugir de modo algum da pergunta, porque eu gosto tanto do direito civil como do direito penal e o processo também, mas o trabalho que tem me dado maior satisfação, até pelo tamanho e grandiosidade, é o meu tratado de responsabilidade civil, que sempre tem coisas novas, sempre tem desafios e mutações na sociedade que levam à renovação do livro. O livro ajuda a julgar o processo ou o processo ajuda a preparar o livro? Como é isso? As duas coisas. Porque quando nós estudamos e pesquisamos para escrever o livro, aquilo nos dá um acréscimo de conhecimento. Mas também quando temos um caso concreto na mão para julgar, nós aprendemos muito, porque muitas vezes temos que desenvolver coisas novas. E isto pode depois ser aproveitado de forma didática no campo da doutrina. Então, as duas coisas se aliam. Então, o desembargador Rui Stocco está permanentemente aprendendo e ensinando a todos nós, não é mesmo? Eu acho que mais aprendendo do que ensinando, porque quando a gente está ensinando na sala de aula, não tem dúvida que nós estamos aprendendo. No âmbito da responsabilidade, desembargador, então, que o senhor acabou de falar, que é a menina dos seus olhos, entre aspas, surge uma indagação. Uma indagação, aliás, óbvia, que todos fazem. Se o Estado cumpre proteger seus administrados, a falha ou a omissão nessa proteção enseja sua responsabilidade? A pergunta é não só interessante, como inteligente, porque o Estado deve proteger os seus cidadãos. Nós temos o princípio da responsabilidade civil do Estado, estabelecido no artigo 37, parágrafo 6º, para os atos praticados por servidores. Mas quando o Estado falha
quando o Estado se omite, nós temos o que se chama de falta anônima da administração, e isso leva à responsabilização. Nós temos o que se chama de falta anônima da administração, e isso leva à responsabilização. Então, quando ele deveria agir e não agiu, e disso decorre um dano, seja de que ordem for, o Estado haverá de responder. Muito bem, desembargador, nós vamos parar alguns instantes, você continue aí, que daqui a pouquinho o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rui Stocco, estará de volta conosco. Até já. De volta com o desembargador Rui Stocco, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Continuemos, desembargador, na questão da responsabilidade. O senhor defende que o direito à imagem constitui um direito de personalidade. Pois bem, com toda a atual polêmica do binômio direito à imagem versus reprodução indevida, fica fácil preservar o direito de privacidade? Nunca é fácil, porque há sempre uma briga entre os próprios direitos. Nós temos na Constituição o direito, por exemplo, de imprensa, o direito de publicação, e nós temos o direito de personalidade, onde se inclui o direito à imagem. Nós temos que buscar um equilíbrio. Nós não podemos dizer que um deva prevalecer sobre o outro, mas temos que buscar uma forma de conciliar, de harmonizar. E isto se obtém com a divulgação, por exemplo, da imagem alheia de forma correta, sem dramatizar, sem manipular a imagem, porque quando nós fazemos isso, nós desbordamos e aí então surge Extrapola. o dever de reparar. E quanto ao televisionamento do júri, o senhor é favorável? Sou favorável. O televisionamento, quando é feito com estabelecimento de critérios, previsão, colocação das câmeras no lugar adequado, sem que atrapalhe o andamento dos trabalhos, no meu modo de ver, é salutar e mostra a transparência que todo julgamento deva ter. E todos queremos, né? O julgamento pelo júri é previsto como um exercício de cidadania. Não é por acaso que nós temos a pessoa sendo julgada por seus pares, porque se quer saber o que aquela comunidade acha do comportamento das pessoas que ali habitam. Eles é que vão estabelecer os parâmetros. Sim. Tanto é que o jurado tem que ser leigo. E, portanto, melhor seria que se desse publicidade, que se fizesse como em Roma, quando se dava a oportunidade do povo participar e, inclusive, se aconselhar. Isso é muito bom. E de modo que eu acho que é muito importante que se dê publicidade a esses julgamentos. Eu me lembro de um júri grande que fiz há muito tempo atrás, no Guarujá, em que permiti a filmagem, dentro de critérios e desde que isso não constrangesse o acusado e nem inibisse os jurados. E que não haja sensacionalismo. Exatamente. Não é mesmo? Bem, sobre o assédio sexual no trabalho. Quem mais se beneficia com as obras publicadas a esse respeito? Os homens ou as mulheres? O que você acha? O assédio beneficia efetivamente, no meu modo de ver, as mulheres. Não que não haja assédio de mulher para homem. Temos até um filme do Michael Douglas famoso sobre isso, famoso. O assédio é algo que incomoda e que hoje vem sendo desenvolvido e estudado, principalmente, e isso me deixa feliz, pelos juízes da Justiça do Trabalho. O assédio é algo que humilha a mulher, que constrange também. Constrange, que diminui e que, portanto, tem que ser combatido.
sem dúvida. É uma forma de dignificar a mulher. Desembargador, voltemos ao Conselho Nacional de Justiça. Quando o CNJ determina um Tribunal de Justiça, como por exemplo fez, salvo engano, com o TJ de Pernambuco, que exonerasse no prazo de 10 dias todos os servidores identificados em esquema de nepotismo cruzado, o que realmente pode acontecer caso a sua ordem não seja cumprida? Por outras palavras, como o Conselho Nacional de Justiça pune o desafiador, o descumpridor? Toda ordem, desde que emane de autoridade competente, tem que ser cumprida. Se o tribunal não cumpre no prazo, ou ele justifica, ou então o responsável deverá ser submetido a um processo disciplinar, que é a função e a atividade que exerce o Conselho. Se ele tem o poder de determinar que se cumpra determinadas ordens, após ele ter deliberado sobre isso, tem que ser cumprido. Se não cumprido, evidentemente que aquela autoridade que não cumpriu e que deveria fazê-lo, irá responder disciplinarmente. Mais uma curiosidade, desembargador Rui Stocco. O CNJ controla os abusos do judiciário. Agora, quem controla os eventuais abusos da Polícia Federal, por exemplo? A Polícia Federal pertence à administração pública, eles são servidores públicos. Nós temos não só o Estatuto dos Servidores Públicos, que rege esses funcionários, como nós temos também a Lei de Improbidade Administrativa, que se aplica a todos. De sorte que, no âmbito civil e disciplinar, nós temos a legislação própria. E no âmbito penal, nós temos o Código Penal e a Lei de Abuso de Autoridade. Na sua opinião, qual foi a maior informação estatística ou contribuição dada pelo CNJ à justiça brasileira? Eu penso que a contribuição que ele vem dando é de certo modo, organizar os tribunais, disciplinar de forma harmônica os tribunais. Não está na competência específica do Conselho, na Constituição, por exemplo, essa função de fazer com que essa desigualdade a que me referi antes se desapareça. Mas ele pode fazer. Ele pode, por exemplo, estabelecer ou contribuir, ser aquele que orienta, por exemplo, a informática, e uma informática padrão no país inteiro, de modo a dar a todos nós a possibilidade de entrar num sistema e ter as mesmas informações da mesma maneira, com a mesma rapidez. Isto ele pode, embora não esteja nas suas atribuições específicas. Vamos em frente, desembargador. Ética é a principal obra de Spinoza. E ele não fala em pecado, em dever, mas sim em fraqueza e em força para ser, pensar e agir. Como o senhor explicaria Spinoza? Eu diria que ele também nos direcionou como nos comportar. Ética é comportamento. E se nós temos um comportamento interno, dentro de casa, externamente adequado, nós somos éticos. Se nós somos educados, nos relacionamos corretamente com as pessoas e respeitamos as pessoas, deixamos um pouco de ser egoístas, isto é um conceito ético. Como disse o Papa, divórcio é praga contemporânea? Não, é reflexo da sociedade de hoje. Reflexo da sociedade de hoje, reflexo da sociedade moderna, da maneira de viver, da própria desagregação da família. Aquele filho que não soube exatamente o que é uma família, porque não conviveu com os pais, certamente não vai ter sucesso no seu próprio casamento. A família é a base da sociedade. Sem a família, nós nos perdemos, nós nos desagregamos e o pior do que isso, nos tornamos um pouco piores do que já fomos.
Bem, desembargador, nós estamos assim chegando ao fim do nosso programa, mas ainda temos um tempinho. E estamos aprendendo tanto aqui com o senhor, mas vamos seguir mais algumas perguntinhas. Com tantas obras escritas, é certo que a sua inveterada mania é escrever. Sandra, a sua mulher, já esteve aqui no programa e já contou que o senhor escreve direto, escreve horas e horas seguidas, noites, dias, enfim. E que ela vai de um corredor de um lado para o outro, o senhor está lá escrevendo no computador. A pergunta é simples. Se o senhor pudesse visualizar a si próprio, praticando aquilo que mais o identifica, diga-nos sinceramente, nessa imagem fotográfica, o que o senhor estaria fazendo? Fisioterapia na mão se eu não pudesse mais escrever. Porque eu ia escrever à mão, não mais no computador. Mas eu até peço perdão para minha mulher, porque ela tem muita paciência. Em verdade, essa imagem que ela faz é correta. Ela passa no corredor do meu escritório e me vê trabalhando. Desembargador, só interrompendo um pouquinho, os conhecimentos que o senhor leva dentro de si, o senhor tem que passar para a população. Então, o senhor não tem o direito de escondê-los. Mas de algum modo eu a sacrifico e penso que tenho a melhor mulher que eu poderia ter escolhido. Vamos mais fundo ainda. Se lhe tirassem o computador e lhe impossibilitassem a fisioterapia, o que o senhor passaria a praticar? Yoga. Não teria o que fazer. Ficaria perdido. Para fluir mais pensamentos, novos conhecimentos. Para me desenvolver espiritualmente, porque eu não poderia escrever, né? Estaria fazendo fisioterapia. Como vocês podem perceber, o desembargador é um intelectual nato, não é mesmo? O desembargador Augusto é nato. Mas, infelizmente, o nosso programa vai ter que parar por aqui. Nós agradecemos a sua estada aqui no Contraponto, a sua simpática estada aqui no Contraponto e lhe desejamos muito boa sorte, desejamos muito sucesso e um bom trabalho nessa sua nova casa de justiça, Conselho Nacional de Justiça. Felicidades, viu, desembargador? Eu só tenho a agradecer, muito obrigado pela oportunidade de responder a essas perguntas e, de um certo modo, mostrar um pouco do que eu sou e do que eu pretendo. E o objetivo é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E pois é, e depois disso fica aqui um compromisso. Mais uns 6, 7 meses o senhor retorna, porque aí o senhor já estará familiarizado com a casa e vem nos contar mais novidades aqui. Faremos um balanço do que aconteceu. Faremos um balanço, isso é mesmo. Ótimo. Bem, muito obrigada, viu, desembargador? E você, semana que vem, não se esqueça, tem mais. Até lá. Mas eu queria dizer que essa minha imagem de intelectual não me agrada muito. Na verdade, eu tive uma formação familiar interessante, porque eu sou um de 7 filhos. E vivemos com dificuldade, mas com muita harmonia e alegria. E quando eu me preparava, até antes um pouco de ingressar na universidade, eu tocava. E às vezes tocava profissionalmente para ganhar algum dinheiro. E meu pai também foi músico. E é interessante que eu não aprendi com ele. Meu pai tocou durante muitos anos, embora tivesse a sua profissão. Meu pai era joalheiro. E o mais interessante é que a minha filha também se dedica à música. Embora ela seja advogada, ela toca profissionalmente. Mas também não aprendeu comigo. Então, essa minha formação é um lado que me agrada, é um lado da minha vida que me traz boas recordações.
uma visão de tudo aquilo de bom que vem sendo feito no planeta e que nós aqui temos falado com vocês, né? Agora nós estamos chegando ao final desse módulo, então vamos aguardar aí do outro lado da telinha, já voltamos para continuar esse papo. A Revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações: Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido. Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais em uma empolgante jornada a novas dimensões do conhecimento humano. Todos os mistérios do universo em uma só revista. Sexto Sentido, mensalmente nas bancas. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas.